A Bíblia, o livro mais amado e odiado do mundo. Existe um livro que atravessou séculos, sobreviveu a guerras, incêndios, reis, ditadores, perseguições e tentativas de destruição. Um livro que já foi proibido, queimado em praça pública, ridicularizado, atacado por impérios e odiado por multidões. Mas, ao mesmo tempo, é o livro mais amado da história da humanidade. A Bíblia. Um livro tão poderoso que transformou vidas, mudou nações, derrubou impérios e continua influenciando bilhões de pessoas até hoje. Mas existe uma pergunta inquietante. Se a Bíblia fosse apenas um livro comum, por que o mundo inteiro tentou destruí-la? E mais, como ela conseguiu sobreviver durante milhares de anos, mesmo enfrentando perseguições que nenhum outro livro suportaria? Porque a verdade é que existe algo na Bíblia que assusta o mundo até hoje. E no final desse vídeo, você vai entender por que a Bíblia é considerada o livro mais amado e também o mais odiado do planeta. Porque essa história é muito maior do que você imagina. A Bíblia não é um livro moderno. Ela começou a ser escrita há milhares de anos. Seus textos atravessaram desertos, reinos, guerras, prisões e gerações inteiras. Homens simples escreveram partes dela. Reis escreveram, profetas escreveram, pastores de ovelhas escreveram, pescadores escreveram. Mesmo separados por séculos, os textos se conectam de forma impressionante. É como se existisse uma única mensagem guiando tudo. E isso intriga estudiosos até hoje. Porque a Bíblia foi escrita ao longo de aproximadamente 1500 anos, por dezenas de autores diferentes, em épocas diferentes, e ainda assim mantém uma linha central. Mas havia um problema. Durante séculos, não existia internet, não existia gráfica, não existia computador. Cada cópia precisava ser escrita à mão. Imagine o trabalho, o cuidado e o risco. Bastava um incêndio, uma guerra ou uma invasão para tudo desaparecer. Mas não desapareceu. A Bíblia sobreviveu. E isso é apenas o começo. Ao longo da história, muitos tentaram destruir a palavra de Deus. Imperadores romanos ordenaram que as escrituras fossem queimadas. Cristãos eram perseguidos. Muitos morreram apenas por possuir uma cópia da Bíblia. Em alguns lugares, ter uma Bíblia era praticamente uma sentença de morte. Mas mesmo assim, as pessoas continuavam escondendo páginas, copiando textos em segredo e arriscando a própria vida para preservar aquelas palavras. Agora pense nisso. Por que alguém morreria por causa de um livro? O que existe dentro dessas páginas que faz pessoas enfrentarem prisão, tortura e até a morte? E o mais assustador, quanto mais tentavam destruir a Bíblia, mais ela se espalhava. Era como apagar fogo com gasolina. Mas as perseguições não pararam aí, porque depois vieram os ataques intelectuais. Durante séculos, muitos afirmaram que a Bíblia estava cheia de erros. Disseram que suas histórias eram inventadas, que seus relatos eram lendas, que seus personagens nunca existiram. Muitos acreditavam que a arqueologia destruiria completamente a credibilidade das Escrituras. Mas aconteceu o contrário. Diversas descobertas arqueológicas começaram a confirmar detalhes descritos na Bíblia. Cidades antigas foram encontradas,
Nomes de reis mencionados nas Escrituras apareceram em inscrições históricas. Locais citados no texto bíblico foram identificados. E isso deixou muitos estudiosos impressionados. Porque quanto mais investigavam, mais percebiam que a Bíblia estava conectada à história real. Mas existe outro detalhe ainda mais impressionante: as profecias. A Bíblia contém profecias escritas séculos antes de certos acontecimentos acontecerem. E isso gera debates até hoje. Como alguém poderia prever eventos futuros com tanta precisão? Algumas profecias falavam sobre reis, nações, guerras, destruições e até sobre o surgimento de impérios. Mas nenhuma chama mais atenção do que as profecias sobre Jesus. Séculos antes do nascimento de Cristo, textos antigos já falavam sobre alguém que sofreria pelo povo. Alguém rejeitado, ferido, humilhado, mas que mudaria a humanidade. E então, Jesus apareceu. Sua vida impactou o mundo de uma forma que nenhum outro homem conseguiu. Até hoje, o calendário da humanidade é dividido em antes e depois de Cristo. Agora, pense nisso por um instante. Como um carpinteiro de uma região simples, sem exército, sem riqueza, sem poder político, conseguiu mudar a história inteira do planeta? Existe algo nisso que continua intrigando o mundo. E talvez seja exatamente isso que faz tantas pessoas amarem a Bíblia e tantas outras odiarem. A Bíblia não apenas influenciou a história, ela transformou pessoas. Milhões afirmam ter encontrado esperança através dela. Pessoas destruídas emocionalmente, viciados, depressivos, famílias quebradas, encontraram força nas palavras escritas naquele livro. Enquanto alguns enxergam apenas páginas, outros enxergam vida. E isso incomoda muita gente. Porque a Bíblia confronta o ser humano. Ela fala sobre pecado, orgulho, egoísmo, injustiça. E muitos não gostam disso. A verdade é que as pessoas normalmente amam aquilo que as conforta e odeiam aquilo que as confronta. E a Bíblia faz os dois. Ela consola o ferido, mas confronta o coração endurecido. Ela fala de amor, mas também fala de verdade. E talvez seja exatamente por isso que ela nunca passa despercebida. Nenhum outro livro chegou perto da influência da Bíblia. Ela foi traduzida para centenas de idiomas, distribuída em praticamente todos os países do mundo, lida por bilhões de pessoas, estudada há séculos. E mesmo depois de tanto tempo, continua sendo debatida diariamente. Isso é impressionante, porque muitos livros famosos desaparecem rapidamente. Mas a Bíblia continua viva, geração após geração, século após século. Mesmo em uma era de tecnologia, inteligência artificial, redes sociais e entretenimento instantâneo, a Bíblia continua sendo procurada. E isso levanta outra pergunta. Por quê? Por que um livro tão antigo ainda mexe tanto com as pessoas? Talvez porque o ser humano mudou por fora, mas continua vazio por dentro. Talvez porque dinheiro, fama, prazer e poder nunca conseguiram preencher completamente o coração humano. E a Bíblia toca exatamente nesse vazio. Mas aqui está algo curioso. Muitos livros existem no mundo, mas poucos são atacados como a Bíblia. Poucos geram tanta discussão. Poucos causam tanta revolta. Por quê? Porque a Bíblia não é neutra. Ela obriga as pessoas a tomarem uma decisão. Aceitar ou rejeitar. Crer ou ignorar.
E isso gera conflito. Ao longo da história, alguns tentaram bani-la das escolas. Outros zombaram dela publicamente. Alguns disseram que ela desapareceria em poucos anos. Mas todos passaram. E a Bíblia continuou. Reis morreram. Impérios caíram. Civilizações desapareceram. Mas aquele livro permaneceu. E existe algo quase assustador nisso. Porque parece que quanto mais tentam apagar a Bíblia, mais forte ela se torna. Talvez você esteja se perguntando agora, o que faz a Bíblia ser tão especial? E a resposta pode estar justamente no impacto que ela causa. A Bíblia não é apenas um livro de informação. Ela mexe com o interior das pessoas. Ela faz perguntas difíceis, perguntas que muitos evitam. Quem somos? Por que existimos? O que acontece depois da morte? Existe esperança? Existe propósito? E talvez a maior pergunta de todas: existe Deus? A Bíblia responde essas perguntas de uma maneira poderosa. E é exatamente isso que faz milhões se apaixonarem por ela. Mas também faz milhões rejeitarem. Porque a verdade, quando confronta o coração humano, nem sempre é confortável. Mesmo depois de milhares de anos, a Bíblia continua sendo relevante. Ela continua inspirando filmes, documentários, debates, pregações e pesquisas. E mesmo quem não acredita nela, normalmente conhece alguma passagem bíblica. Isso mostra o tamanho da influência desse livro. Mas existe algo ainda mais impressionante. Muitas pessoas que começaram tentando atacar a Bíblia acabaram se tornando defensores dela depois de estudá-la profundamente. Porque descobriram algo inesperado. Perceberam que aquele livro era muito mais complexo, muito mais profundo e muito mais poderoso do que imaginavam. E talvez seja exatamente isso que continua acontecendo até hoje. Agora, pare por um instante e pense nisso. Quantos livros sobreviveriam a guerras, ditaduras, perseguições, tentativas de destruição e ataques durante milhares de anos? Pouquíssimos. Mas a Bíblia continua aqui, sendo lida, compartilhada, amada e odiada. Talvez porque ela não seja apenas um livro qualquer. Talvez porque exista algo nela que continua tocando pessoas de geração em geração. Algo que o tempo não conseguiu apagar. Algo que impérios não conseguiram destruir. Algo que continua vivo. E talvez o motivo pelo qual a Bíblia é tão atacada seja exatamente porque ela continua transformando vidas. Então fica a pergunta: se a Bíblia fosse apenas um livro comum, por que o mundo inteiro passou séculos tentando silenciá-la? E por que, mesmo depois de tudo, ela continua mais viva do que nunca? Se esse vídeo falou com você, se fortaleceu sua fé, ou fez você enxergar a Bíblia de uma forma diferente, se inscreva no canal Semente Bíblica. Estamos só começando e iremos trazer muito mais conteúdo para vocês. Porque aqui você vai descobrir histórias, mistérios, curiosidades, palavras de conforto e verdades bíblicas que impactaram o mundo inteiro. E muito mais. E comenta aqui embaixo: qual versículo da Bíblia mais marcou a sua vida? Fiquem com Deus. Até a próxima. Deus os abençoe.